Irmãos, eu queria abrir a palavra do Senhor com os irmãos no livro de Atos, capítulo 26. Quero ler a partir do verso 13. Atos, capítulo 26, verso 13, diz assim: Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança os que são santificados, entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém, irmãos? Nós estamos diante da passagem em que o apóstolo Paulo ele está fazendo a sua defesa perante o rei, e mesmo ele tendo sido forçado aí nesse lugar, sozinho, sem ninguém para se defender, ele, através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita em todas as ocasiões difíceis, ele faz a sua própria defesa. E na sua defesa, quando ele diz o que aconteceu com ele lá no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, que o Senhor Jesus apareceu como uma grande luz resplandecente, e aquela luz o envolveu, e de dentro daquela luz veio uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o apóstolo Paulo talvez pensava que nunca perseguiu ninguém com tanta glória, tanta luz, com tanta força. Um espírito de luz, talvez ele pensou, tão glorioso. E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E ele diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo, mesmo diante desse rei, dessa maior autoridade daquela época, ele foi fiel à visão celestial. Ele tinha certeza daquilo em que ele foi chamado. Então, irmãos, acredito eu que um dos grandes problemas da igreja atual, ou da cristandade atual, é que a cristandade não conhece e não tem definido a visão celestial a qual nós fomos chamados. Por isso que nós nos entremesclamos com tantas coisas. Nós tentamos nos envolver com a política, nós tentamos nos envolver com assuntos que não diz respeito à igreja, porque nós não temos uma clareza espiritual ao ponto de ter definido na nossa mente qual é a direção que nós precisamos seguir. Isso precisa estar bem definido na mente e no coração de um cristão. Porque quando nós somos colocados à prova, e aqui o apóstolo Paulo ele estava à prova da sua fé, ele estava na frente de uma autoridade que poderia condená-lo à morte ou à vida, mas como ele disse que a vida dele agora não importava mais, porque ele tinha certeza em quem ele tinha crido, e que se ele estava diante daquele rei era porque era vontade de Deus. E por que Paulo pensava assim?
porque ele tinha clareza da visão espiritual que ele recebeu do Senhor. Então, por isso que nós precisamos, como diz lá em Hebreus capítulo 2, nos apegar firmemente às verdades que nós temos escutado. Porque nós precisamos, sim, irmãos, dar uma recapitulada se realmente nós temos vivido com uma vida cristã adequada para a visão celestial que nós temos. Ou será que nós estamos vivendo uma visão celestial conturbada? Não conseguimos ter clareza espiritual. E essa clareza espiritual precisa vir de uma certeza, de uma segurança de quem você é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, por que muitas vezes nós estamos nos apegando a coisas, a lugares, gastando nosso tempo, aquilo que temos em coisas que são passageiras? Porque muitas vezes nós não temos essa clareza espiritual e essa certeza espiritual para sermos, sim, fiéis à visão celestial que o Senhor tem nos dado. E aqui nós temos o exemplo de Paulo, como ele mesmo diz muitas vezes em naufrágios, perigos de morte, algumas vezes açoitados 40 menos uma. Ele saiu de Efésio num cesto, porque ele estava sendo perseguido, porque quando ele pregou a palavra de Deus, ele era perseguido. E ele sabia realmente qual era o fim do chamado dele. Ele, que perseguia os cristãos, agora se tornou um cristão. Veja que interessante. Veja que mudança de vida. Veja quando uma pessoa tem clareza da visão espiritual, como a vida da pessoa muda. É uma transformação, sabe? É uma metanoia, uma mudança de direção. É um renovamento das nossas mentes. Então nós colocamos a nossa mente em Cristo Jesus, nas coisas celestiais, e vamos nos desapegando das coisas materiais, das coisas mundanas. Então a visão celestial, ela começa a ser visível em nós, notável em nós. Porque há uma definição de visão em nossas vidas, mesmo que às vezes nós não precisamos nem falar. Mas as pessoas que têm contato conosco, elas conseguem ver que há algo muito bem definido entre nós. Havia um pregador do passado que todos os domingos um ateu ia escutá-lo. E ele era um ateu, confesso, um ateu bem conhecido. E certa vez esse ateu foi indagado: por que você vai escutar esse irmão que é um crente, que crê em coisas que você desacredita, que você não crê de maneira nenhuma? E o ateu respondeu: porque mesmo eu não crendo, quando eu olho aquela pessoa falar, eu vejo que ele tem a maior certeza daquilo que ele fala, que realmente ele acredita naquilo que ele fala. E como ele fala com uma certeza e com acreditar em tanto aquilo que ele fala, ele é digno de ser escutado. Então, às vezes, irmãos, nós queremos converter as pessoas, porque esse é o nosso chamado. Se você vê o que Paulo está falando ao rei Agripa, o rei depois indaga ele: ora, Paulo, você está tentando me converter a ser cristão? E Paulo diz: pela misericórdia de Deus, não somente tu, mas todos esses que estão me escutando agora. E o que acontece? O rei vira as costas, sai de frente de Paulo e conversa com os seus conservos. Esse homem não fez nada para ser morto. Se ele não tivesse apelado a César, eu soltaria-lo agora. Veja o que é uma definição de uma pessoa que tem certeza daquilo que está falando. Veja o que é uma definição de uma pessoa que tem uma visão espiritual clara daquilo que está acontecendo. Porque quando nós temos, irmãos, essa visão espiritual clara, nós não nos deixamos nos envolver pelos percalços dessa vida. E nós temos muitos percalços. O Senhor mesmo disse que no mundo nós teremos aflição. Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós somos vencedores com Cristo. Como diz a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Mas o porquê às vezes nós nos entristecemos? O porquê às vezes nós temos tantas dúvidas? Porque às vezes nós não conseguimos caminhar?
Porque às vezes nós não conseguimos dar fruto, porque nós precisamos revisar os nossos conceitos. Sabe, você e eu precisamos pegar a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia, a nossa semana, ou o nosso ano que está se acabando quase, e ver o que eu fiz para o Senhor esse ano, durante todo esse ano. Como é que foi o meu andar diante da casa do Senhor, diante do mundo, diante das minhas responsabilidades como cristão? Será que eu estou aproveitando bem as oportunidades? Porque os irmãos que têm clareza espiritual, o que eles fazem? Eles aproveitam bem as suas oportunidades. Irmão, você pense comigo. Paulo está diante de um rei. Ele está sofrendo mais uma vez um perigo de morte. Se aquele rei estivesse num dia mau e pensasse, não, enforque esse homem, ele seria condenado. Mas mesmo diante de toda essa dificuldade, o que Paulo fez? Ele aproveitou e fez o quê? Pregou o evangelho não somente para o rei, mas para todos aqueles que estavam escutando. E o rei entendeu o que Paulo estava falando, porque Paulo era um grande orador. E o rei disse para ele, ora, Paulo, você está tentando me converter ao cristianismo? E Paulo diz, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me escutando. Porque para Paulo a mensagem era mais importante que a sua própria vida. Sabe, irmãos, quando nós temos clareza espiritual, nós vamos entender isso, que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. E é tão difícil hoje nós alcançarmos o espírito da palavra, porque muitas vezes nós ficamos prestando atenção somente ao mensageiro. E quando você olha para Paulo e para todos os irmãos que vieram depois dele, todos os pais da igreja, vocês veem que eles sempre se colocavam numa qualificação de cooperadores. Eles nem eram cooperadores, eles eram cooperadores, eles eram cooperadores do cooperador. Porque se realmente nós estivermos pregando a palavra, pregando a verdade e termos clareza das coisas espirituais, da visão celestial que o Senhor nos deu, nós vamos entender que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. E Paulo entendia muito bem isso. E ele aproveitou bem todas as suas oportunidades. Amém, irmãos? Vamos ler lá 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 12. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim: E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o depósito até aquele dia. Verso 13. Mantém o padrão das sã palavras que de mim ouviste, com fé, com amor e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Veja o que ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe o poder que tem Cristo Jesus, nosso Senhor? Porque às vezes nós andamos como se nós não soubéssemos o poder da palavra, o poder de Deus, o poder de Cristo. Porque nós andamos muitas vezes ociosos. Nós queremos cuidar da nossa vida e o Senhor disse que Ele cuidaria da nossa vida. Nós andamos preocupados, nós colocamos todas as nossas energias em coisas secundárias e essas coisas essenciais nós temos deixado de lado. E é tão interessante, irmão, porque quando nós dirigirmos as nossas energias às coisas essenciais primeiro,
As coisas secundárias correm atrás de nós. Mas nós queremos correr atrás das coisas secundárias. E daí as coisas secundárias fogem de nós. E nós não alcançamos a graça e o conhecimento e o conhecer verdadeiramente de quem é Cristo Jesus. Porque se nós conhecêssemos Cristo como Ele é, nós focaríamos nas coisas essenciais e as coisas secundárias correriam atrás de nós. Veja que interessante. Certo jovem se preocupava muito em se formar. E o foco da sua vida era formar-se numa faculdade, era ter um emprego, é ter um bom salário para dar uma vida digna para a sua família. Mas, infelizmente, não deu tempo disso. E ele esqueceu de cuidar das coisas essenciais. E tudo aquilo que ele planejou não deu tempo. Porque às vezes nós não temos tempo, sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. E quem não sabe quanto tempo tem, não tem tempo nenhum. Então nós, como o nosso coração, ele é inclinado para as coisas da carne, ele se inclina primeiro para as coisas secundárias, esquecendo das coisas essenciais. E quando nós inclinamos os nossos corações para as coisas secundárias, nós estamos aborrecendo o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Porque o Senhor disse: ó, irmãos, olhai os lírios dos campos, eles não semeiam nem tecem, porém nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas, infelizmente, parece que Satanás ele trabalha na mente dos irmãos de uma certa maneira, que os irmãos esquecem as coisas essenciais, esquecem da palavra de Deus, não conhecem quem realmente é Cristo e precisam cuidar, eles mesmos, dessas coisas secundárias. O que isso demonstra? Uma falta de fé, uma falta de conhecimento. Demonstra que ele não enxergou realmente uma visão espiritual definida. Não está claro para ele ainda quem é Cristo, quem é a igreja, quem são os irmãos, qual é o nosso papel nessa terra. Está tudo muito ofuscado. Talvez ele seja somente mais um telespectador. Ou talvez ele tenha o cristianismo como uma filosofia de vida, porque é legal estar junto com pessoas, se relacionar, mas isso a maçonaria faz, isso o ocultismo faz, isso o candomblé faz, isso todas as religiões fazem. Mas o cristianismo não é assim, irmãos. O cristianismo verdadeiro, você precisa focar no que é essencial. Senão, você é um vaso de desonra para a casa de Deus. Daí quem olha para você não vê a visão clara. Quem olha para você vê que você está ofuscado, que você anda como um cego, como o Senhor falou. Como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. O Senhor falou isso. Como que nós vamos pregar o evangelho sendo cegos? Então é fácil abrir a boca e falar: irmão, você precisa conhecer Jesus, você precisa se converter dos seus pecados. Mas a minha vida não diz isso. A pessoa olha no meu subconsciente e quando ela olha para a minha vida, ela não vê eu como um servo de Deus. Ela vê eu como um servo do meu dinheiro, das coisas que eu tenho. Então eu quero pregar que Jesus é o Senhor, mas não meu. Ele é o Senhor. Mas eu quero pregar para a minha família, talvez para minha filha, para os meus filhos, que Jesus é o Senhor, mas Jesus não é o meu Senhor. O meu dinheiro é meu Senhor. E daí, infelizmente, você não transmite vida, porque você só vai transmitir vida para a sua família, para as pessoas que estão junto com você, quando a visão estiver bem clara em você. Você é como uma placa que reflete Jesus. Claro, a visão está em você. Você sempre vai levar a sua família para Cristo. E os seus filhos, a sua filha, quando olhar você, vai notar que o teu assunto é Cristo. Qual tem sido o nosso assunto, irmão? Qual tem sido o nosso assunto? Veja o que Paulo diz: eu tenho certeza em quem eu tenho crido. E ele diz: é por isso que eu sofro essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o depósito até aquele dia. Então Paulo, ele sabia quem era Cristo
E ele sabia do poder de Cristo. Você sabe realmente quem é Cristo e todo o poder que está em Cristo Jesus? Às vezes nós precisamos pregar para o nosso eu, pregar para a nossa mente. Quando vem esses pensamentos duvidosos, que o diabo coloca, né? São cerca de 10 mil pensamentos por dia. Você imagina? Por isso tantas pessoas com problemas psiquiátricos, porque eles estão preocupados com daqui 5 anos, o que vai acontecer? E essa preocupação nunca acaba, irmão. Isso é como você tomar água salgada e querer saciar a sua sede, irmão. Nunca se acaba. Eu conheci um homem muito rico, e ele está preocupado o que vai ser dos tataranetos dele, dos netos, o que ele vai deixar para os netos dele. E eu falava para ele, irmão, o teu neto nem vai saber o teu nome, irmão. E você está preocupado. Então você vê que quanto mais você tem, mais você vai ter sede e mais você vai focar nas coisas secundárias. Porque esse é o propósito de Satanás, que você não foque, que você não conheça Cristo, a realidade que há em Cristo. Que você não conheça o poder de Cristo, que Ele é poderoso para guardar esse depósito que Ele mesmo colocou em você. Ele é poderoso para guardar. Então, porque há essa falta de fé em você, há essa falta de conhecimento do poder de Deus, que você foca nas coisas secundárias e não nas coisas essenciais. Por isso que Paulo diz, não, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o depósito. E veja que interessante, irmão. Ele fala mais alguma coisa. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé. Como nós temos perdido o padrão, né, irmão? Nossa, como é triste quando você vê a degradação do povo de Deus. E quando nós olhamos para trás, nós vemos irmãos que foram tão agraciados com palavras, irmão. Parece que o povo de Deus tem enfraquecido, e o Senhor mesmo disse que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Será que nós não precisamos nos levantar e nos dedicar às coisas que são essenciais? Porque esses irmãos não tinham ferramenta nenhuma, irmãos, que nós temos hoje. Eu fico pensando, irmão Marcelo, aqueles irmãos do século XVIII, se eles tivessem as ferramentas que nós temos hoje. Nossa, irmão, é uma vergonha para nós, irmãos. Eles tinham que estar lendo a Bíblia de dia e de noite para tentar fazer concordâncias, eles nem tinham. E eles meditavam, choravam diante da palavra. Hoje nós já temos tudo. Nós colhemos os frutos que esses irmãos fizeram. E hoje, que fruto nós temos deixado para a geração que vai vir após nós? É um fruto fracassado? Um fruto sem vida? Um fruto sem resplandecer a luz de Cristo? Sabe, irmãos, isso é culpa nossa. É minha culpa, é sua culpa. Não é uma meia culpa, é uma culpa inteira, irmão. Porque esse é o mundo que nós temos deixado para a geração que virá. E essa é uma responsabilidade da igreja, porque a igreja é detentora da verdade. E a verdade, ela não é negociável. Você pode ser maleável com todo mundo. Você pode ser educado com todo mundo. Mas quando tocar na verdade, irmão, não, você não pode negociar a verdade. Você precisa manter o padrão das sãs palavras que nós temos escutado. Com fé. E é por isso que às vezes dá uma ira santa na gente. Né? Quando a gente escuta uma heresia, ou uma pessoa que se diz um irmão falando heresia e colocando o povo de Deus contra a palavra de Deus, aquilo dá um aperto no nosso coração. É como se você sentisse o cheiro de uma comida podre. E aquilo chega a te incomodar no espírito. E como nós temos, irmãos, doutrinas estranhas no meio do povo de Deus. Por quê? Primeiro, porque o povo não sabe em quem tem crido. Não conhece o Senhor de uma maneira profunda. Não conhecem o poder de Deus. E não tem mantido
o padrão das palavras do Senhor. Nós queremos manter o padrão de tudo, menos o padrão das palavras. É tão chato, né? Quando a nossa teologia esbarra com a nossa vida, né? Aí as pessoas falam, irmão, você precisava ser um pouco mais maleável nessa situação. Nós temos algumas situações para resolver e às vezes os irmãos falam assim, irmão, acho que poderia ter um pouco mais de amor aqui. Às vezes a gente quer amar mais do que o Senhor Jesus. A palavra diz para nós agir assim, mas nós queremos agir assim. Mas isso o diabo vem enganando o povo de Deus desde lá do Éden, quando o Senhor disse para o homem, se você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. O diabo falou, não, não é bem assim. Não vai morrer. Não é assim. Existe várias maneiras de você interpretar essa palavra. Você pode enxergar dessa maneira, você pode enxergar desse ângulo, você tem que ver, né, várias coisas. E nós temos deixado o padrão das palavras de Deus cair através do testemunho da nossa vida. Se você é um servo de Deus, se você é um irmão, um testemunha, um embaixador de Cristo, quando você se comporta mal, você não tem mantido o padrão das sãs palavras que tem escutado do Senhor. Não tem. Você tem rebaixado a fé. E é por isso que muitas vezes o evangelho tem se mostrado como um escândalo. Eu lembro que um conhecido nosso botava de noite a TV naqueles canal de programa evangélico, e ele falava para o Marcelo assim, agora eu vou ver meu show de humor. Nossa, que coisa triste. E ele começava a ver aqueles programas evangélicos e ria. Olha ali, ó. Aquele ficou bilionário em 2 dias. Olha ali, ó. É um show de terror, irmão. Por quê? Porque os servos de Deus não têm mantido o padrão das sãs palavras que têm recebido do Senhor. E Paulo diz, vocês precisam manter esse sã padrão, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito. Que tipo de guarda você é? O que você tem guardado? Qual é o tesouro que você tem guardado? Para que você tem trabalhado? Para que você tem dedicado a sua vida? Qual tem sido o teu objetivo de vida? Irmãos, o objetivo de vida de um cristão, primeira coisa, é ser um servo de Deus. Primeira coisa, irmão. Depois as coisas secundárias. Senão, irmãos, a nossa vida vai ser só enfado e canseira. Paulo diz, estou sofrendo essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E se eu estou sofrendo isso, é porque o Senhor quis. Em todos os seus sofrimentos, ele encontrava uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Quando ele estava em naufrágio, pregava a palavra de Deus. Quando ele estava em prisão, se converteu vários e vários irmãos em Roma. Quando ele estava em Efésios, desceu escondido num cesto, mas ele mudou aquela cidade. Onde ele chegava, ele mudava o ambiente. E, irmãos, como o Senhor precisa de irmãos e irmãs que quando chegam num lugar, o ambiente muda. Você já conheceu uma pessoa assim que quando chega no lugar, parece que um senso do Espírito Santo chega com ele e o ambiente muda? Nós somos assim, irmãos. Nós somos pedras que vivem. Nós precisamos, onde nós chegarmos, o ambiente precisa mudar. O ambiente do meu trabalho, do seu trabalho, quando você coloca o pé, o ambiente precisa mudar. Não porque você é um cristão chato que fica impondo as coisas, mas pelo respeito e pela dignidade que as pessoas, quando olham para você, vê resplandecer a luz de Cristo. Então as pessoas vão notar você. Vão notar que você tem uma boca sadia, que da sua boca não saem palavras torpes, não saem brincadeiras sujas. Então ninguém vai fazer brincadeira suja com você. Quando fazer, vai te pedir perdão.
Então você começa a mudar o ambiente que você está, porque o cristão é responsável pela mudança de ambiente de onde ele está. E parece que a igreja tem perdido os seus princípios, os seus valores. Por quê? Porque não tem certeza de quem crê. Por quê? Porque não conhece o poder de Deus. Por quê? Porque não mantém o padrão das palavras. E porque não guarda o seu depósito que tem em Cristo Jesus. Mas o resto, nós tudo fazemos. Mas de que adianta, irmãos, nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta, irmão, nós sermos guias cegos? Lá em Lucas capítulo 6, a partir do verso 39, o Senhor vai contar a parábola do guia cego. O guia cego. Como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Como pode você querer pregar o evangelho de Cristo, nosso Senhor, se realmente você não conhece Jesus de uma maneira profunda, se realmente o seu coração não confia no poder de Deus, se a sua vida não está confiada nele, se você não tem guardado o padrão das sãs palavras que tem recebido do Senhor, como que você vai pregar o evangelho? Quem você vai ser? Você vai ser um guia cego. E o Senhor continua dizendo, pois vocês podem ler a parábola lá em casa. Lucas capítulo 6, a partir do verso 39. E depois o Senhor fala uma palavra muito interessante, que é muito repetida, que o Senhor Jesus sempre repete: hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o alqueire do teu irmão. Então, como que você vai pregar a palavra de Deus? É mais ou menos isso que Jesus está falando, irmão. Como que você vai guiar uma pessoa, vai dizer para ela, você precisa ser assim, irmão, se você não é? E a hipocrisia tomou conta do ambiente religioso da cristandade atual. Nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós não somos. Ou seja, um cego guiando outro cego. O que Jesus falou? Os dois vão para o buraco. Não tem jeito. Os dois vão para o buraco. E nós precisamos rever os nossos conceitos. Como nós temos vivido? Será que essa visão que nós temos recebido do Senhor tem sido clara? Tem mudado a nossa vida? A palavra do Senhor tem mexido no nosso coração? Irmãos, essa mudança, na maioria das vezes, não acontece de um dia para o outro. Não. É uma mudança gradativa. Mas ela precisa estar em operação nos nossos corações. Cada dia que passa, nós vamos deixando esse ambiente carnal e entrando num ambiente espiritual. Isso nos demonstra um crescimento espiritual, uma conversão. Nós vamos deixando as coisas da carne e nos inclinando para as coisas do espírito. Isso vai nos demonstrando que nós estamos sabendo em quem nós estamos crendo, que nós sabemos do poder de Deus e que nós estamos guardando as sãs palavras nesse padrão do qual nós temos recebido. Porque você recebe o evangelho. Quando você não reflete a luz do evangelho que você está recebendo, você reflete ela um pouco menos. Quando você repassar ela para outra pessoa, ela já não vai ver da maneira que era para ser. Ela já vai ver meio ofuscada. E essa pessoa vai passando ofuscado. E vai passando ofuscado. E o ofuscado para o ofuscado, o cego para o outro cego, um cego para o outro cego, ao ponto de nós chegarmos na cristandade atual que nós temos hoje. Que falam de vida, mas não têm vida. Que falam de transformação, mas sem transformação. Que falam que o Senhor Jesus é o Senhor, mas não. Ele pode ser qualquer coisa, menos o Senhor das nossas vidas. Porque ele mesmo diz: por que vocês me dizem Senhor, Senhor, e não façam o que eu mando, e não fazem o que eu mando? Então, se eu não faço o que eu tenho recebido do Senhor, eu não posso chamar o Senhor Jesus de Senhor, porque senão me enquadro nessa parábola que o Senhor contou aqui, do guia cego. Eu sou um cego querendo guiar outro cego. E cego guiando cego, acontece isso que a gente vê hoje. Tantos escândalos.
tantos lugares de reunião, tantas preocupações. Hoje é normal você ver pastor chegando pastor e se levantando contra pastor por causa de política. Por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem o Senhor, irmão. Eles podem falar bem, eles podem ter uma boa oratória, eles podem ter um local de reunião com 50 mil pessoas, eles podem ser ricos, mas o fruto deles demonstram que eles não conhecem o Senhor. Eles podem conhecer qualquer outra coisa, mas o que eles estão fazendo não é o Evangelho. Porque o Evangelho nos demonstra que se o irmão pecar contra mim, eu não preciso me defender. Mas hoje eu preciso do direito de resposta. É um vídeo de um pastor contra outro pastor, um em cima do outro. E um largando um reino no outro. Ou seja, eles não sabem, eles não conhecem Jesus. Eles conhecem um outro Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia nunca faria isso. Ele nunca se defendeu. Ele, como uma ovelha muda, ele sofreu calado. Ele, como o rei dos reis, senhor dos senhores, ele não teve por usurpação isso. Ele recebeu toda a acusação para que hoje nós pudéssemos ser assim. E ele diz assim, em tudo eu dei o exemplo. E quando você imagina o coração do Senhor, esses que se dizem cristãos, que estão com muitos seguidores. Porque Paulo mesmo diz, Pedro mesmo diz, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos. E quando a palavra diz muitos, não são poucos, são muitos. Porque o povo agora, com coceira nos ouvidos, não dão mais valor a esse nível de palavra que Paulo falou aqui. Mantenha o nível da palavra, mantenha esse padrão. Eles com coceira nos ouvidos, eles não querem mais isso. Eles preferem fábulas, historinhas. Eles montam mestres segundo as suas próprias cobiças. Por quê? Porque são exercitados na avareza. Por quê? Porque eles falam que são servos de Deus, mas são servos de Mamon. São servos da riqueza, são servos do poder, são servos até mesmo da política. E isso, irmãos, infelizmente, é uma realidade cristã atual. Por quê? Porque os servos de Deus, que são detentores da verdade, não têm mantido o padrão das sãs palavras que nós temos recebido do Senhor. Nós estamos baixando o padrão, e muito baixo. E quando nós baixamos o padrão, não é porque nós falamos somente errado, não. É porque a nossa vida não condiz com aquilo que nós falamos. Falar, um papagaio bem ensinado, fala melhor do que eu e você. Mas vida só através do Espírito Santo de Deus para nós transmitirmos. Por isso que quando o Roger veio aqui na sua última vez, ele leu Abacuque, capítulo 2, verso 2. Vamos ler lá, irmãos? Abacuque. Você recebeu uma visão? Abacuque capítulo 2, verso 2 diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Você lembra dessa palavra? Ou seja, escreve em letras garrafais essa visão. Deixa ela clara para todo mundo que passar entender a visão. Isso é ter uma vida espiritual. Isso é você ser um irmão, sabe? Olhar para o Estênio e ver claramente que ele é um irmão. É notório na vida do irmão que algo aconteceu com ele. É muito notório que alguma coisa mudou. O que aconteceu com essa pessoa? Se passar correndo... Aquele irmão vivia brigando dentro de casa e agora é só uma paz. Mesmo que você passe correndo, se realmente se você ter a visão espiritual definida dentro de você, é como se você estivesse escrevendo ela em letras garrafais. Está estampada em mim que agora eu tenho uma visão. E eu preciso demonstrar isso até para as pessoas que passam correndo.
As pessoas que vão se encostar em mim, a qualquer momento, elas vão entender algo aconteceu com Israel, algo aconteceu com o Felipe, algo aconteceu com o Lucas, algo aconteceu com o Neto, alguma coisa mudou. Tem algo diferente aqui, porque quando o irmão chegou, o ambiente mudou. Então, mesmo que eu entre nesse ambiente e saia, eu vou ficar. Tem alguma coisa diferente ali. Não sei, era uma palavra diferente. Era algo que mantinha eu perto, talvez, me aproximava. Algo espiritual. Eu passei por ali, por aquele lugar correndo, mas aquilo mudou. Eu quero ir lá de novo. Eu quero estar aqui de novo. Eu quero estar perto de você, irmão. Eu quero estar junto de você. Por quê? Porque a visão em você, ela está em letras garrafais. Você está refletindo a luz de Cristo. As pessoas estão vendo Cristo em você. Então não importa se você estiver preso, se você tiver que se defender sozinho, irmão. Se você estiver diante de um tribunal, o que Paulo fez? Imagina, Paulo estava diante, sendo julgado, e estava lá o juiz. E você se defende agora, antes de me defender, eu quero contar a minha história aqui. É assim, é por isso que eu prego, eu vi o Senhor Jesus. E o juiz vai falar para mim, nossa, Zé, tu em vez de se defender, tu está tentando, de alguma forma, me converter. É exatamente isso, Senhor. É exatamente isso que eu estou tentando fazer. E veja, irmão, quantas vezes eu e você temos deixado as pessoas passar pelas nossas vidas e não pregamos a palavra de Deus. Porque não está estampado no caminho, não está em letras garrafais, está escondido lá no fundo da minha meia. Nossa, irmão, eu trabalhei com você 30 anos, não sabia que você era crente. Olha, que vergonha, irmão. Eu nem dizia, nunca passou pela minha cabeça que você era um cristão, irmão. Que vergonha, né, irmão? Certa vez um irmão me falava isso, trabalhei 20 anos com o irmão, eu nunca incomodei ele, irmão, por quê? Ele falou, nem sabia que tu era crente. Ser crente não é incomodar, irmão. Ser crente é dar testemunho de boca fechada. Ser crente implica em várias ações do crente. No seu serviço, as pessoas sabem que você tem uma fé cristã, que você tem um Senhor acima de você, que esse Senhor, ele é Senhor e Deus, que ele que define para onde você vai, para onde você vem, onde você vai, quanto tempo você tem. As pessoas sabem disso? Ou você costuma não misturar as coisas? Não vou misturar isso, né? Religião não se discute. Não mesmo. Vida cristã é indiscutível. Porque vida cristã ninguém consegue conter. Vida cristã é daquela maneira que Paulo, preso nas suas algemas, os seus carrascos se convertiam. E por isso ele diz, os irmãos de Roma vos saúdam. Quem eram os irmãos de Roma? Aqueles que estavam presos com ele, se converteram. Porque onde Paulo estava havia conversão. Por quê? Porque ele viu o Senhor Jesus? Sim. E eu e você precisamos ver também. Na beleza da sua santidade. Para que nós possamos realmente entender em quem nós temos crido. E que ele é poderoso para transformar não somente a vida dos outros, mas principalmente a minha. Para que daí, então, daqui para frente, eu comece a dar testemunho das coisas espirituais. Então, a minha vida, o meu comportamento, se torna essa visão escrita em letras garrafais. Escreve a visão de uma maneira que aqueles que passam correndo consigam entender. Passou desapercebido, mas entendeu. Amém, irmãos? E realmente eu penso que os maiores problemas que nós temos é porque nós não temos esses propósitos definidos nos nossos corações. Nós temos muitos propósitos, mas o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, não está definido ainda no nosso coração e na nossa mente. Nós, às vezes, estamos reunindo de uma maneira correta, escutando a palavra de Deus, mas não dando prioridade para aquilo que é essencial. E o propósito de Deus precisa ser esclarecido nos nossos corações. Veja, vamos ler Efésios capítulo 1, verso 17. É bem conhecido o texto.
Vou ler desde o 15, irmão. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Para que Paulo orava? Para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Porque se nós não tivermos esse pleno conhecimento dele, nós não vamos ter esse propósito definido no nosso coração. Veja o 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe, irmão? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória e a sua herança nos santos? Você sabe? E qual a suprema grandeza do seu poder? Veja, para que com nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele está no mesmo assunto. Você sabe? Você entende? Você conhece o poder de Deus? Porque se nós não sabermos, não conhecermos, e não termos isso definido dentro do nosso coração, nós não vamos conseguir estabelecer o propósito de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós nos acordamos e vivemos como se não morrêssemos. E quando estamos morrendo, morremos como se não tivéssemos vivido. Mas quando o propósito de Deus é estabelecido no nosso coração, as coisas espirituais começam a se tornar garrafais nas nossas vidas. Você consegue me entender? Eu começo a dar prioridade para as coisas que estão essenciais. Então, mesmo que eu não fale, se torna notório na minha vida que eu sou um servo de Deus, que eu amo os irmãos, que eu priorizo as coisas espirituais, que as coisas secundárias estão realmente em segundo plano nas nossas vidas. E quando realmente eu estou assim, irmãos, as coisas seculares, secundárias, correm atrás dos irmãos. Você não precisa estar se humilhando por esse tipo de coisa, irmãos. Aliás, quando o cristão ele corre atrás das coisas secundárias, ele está se humilhando. É uma verdadeira humilhação. Um servo, um filho de Deus, se humilhando para essas coisas que são passageiras. E se você continuar lendo lá Abacuque capítulo 2, ele vai dizer assim, o povo, eles trabalham para o fogo. Tudo aquilo que nós estamos pensando, que estamos construindo, será de uma vez só, tudo eliminado, não vai ficar nada, irmão. O carro que hoje é zero, que é um sonho, Ricardo, daqui 20 anos se torna um pesadelo. Quem tem ele vai, meu Deus, que carro ruim. Era um sonho, mas se torna um pesadelo. Porque as coisas vão se deteriorando, mas Cristo não. O que é essencial não se estraga, irmão. As coisas vão indo de mal a pior. Você constrói uma casa e quando você termina de edificar aquela casa, a partir daquele momento ela já começa a se deteriorar. Ela já começa a se estragar. E você coloca toda a sua força, toda a sua pujança, tudo aquilo que você tem, e você está trabalhando por um nada. E as coisas essenciais estão apagadas. Apagado a um ponto de a pessoa conviver com você 20 anos e jamais imaginar que você é um cristão. Nunca imaginaria isso. Mas quando você realmente, irmãos, você está focando naquilo que é essencial, você está considerando Cristo, você conhece Cristo, quem Ele é, o poder de Cristo, a grandeza e a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da nossa herança dos santos, irmão.
a grandeza do poder de Deus, e Ele é poderoso para guardar esse depósito em nós, e você começa a considerar isso, essas coisas começam a se tornar garrafais na sua vida. Não é que você é um cristão que incomoda, é que basta só você chegar, já está estampado em você quem você é. Porque esse é o poder de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que muda os corações. O Espírito Santo hoje ele é poderoso para mudar as pessoas que estão perto de você. Qual é o problema? O problema é que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus. E ele está entristecido conosco, por quê? Porque as coisas essenciais não têm sido o nosso primeiro plano. Talvez nem o segundo e nem o terceiro. Nós estamos deixando essas coisas lá no último lugar da fila. E talvez seja por isso que nós temos padecido tanto, irmãos. Né? E todos nós temos algo a mudar, sempre. Sempre que eu lembro de Abraão, eu vejo como Abraão foi obediente à palavra de Deus. Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor fala para ele, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi obediente, em partes ele foi. Mas Abraão era muito bonzinho. Sabe, Stênio, às vezes a gente quer ser bonzinho também. E ele tinha lá um sobrinho que ele resolveu levar junto. Porque ele era um homem bondoso, um homem já de idade. Seu sobrinho não incomodava, mas o Senhor falou para ele, sai da tua parentela, sai daí. Não leva ninguém com você. Mas Abraão disse, não, mas eu vou levar Ló. Tadinho, ele não incomoda. Veja, irmãos, às vezes, nós não estamos mantendo o padrão da palavra porque nós queremos ser bonzinhos. E veja como isso é perigoso. Nós olhamos e a palavra nos manda fazer assim. Mas daí nós olhamos, mas tadinho do irmão, como é que eu vou agir com o irmão assim? Será que eu não estou interpretando a palavra errado? Não, irmão. Você quer ser bondoso? Você precisa entender que você precisa ser obediente à palavra de Deus. Isso é ser bondoso. O Senhor falou para Abraão assim, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar o que ele fez. Ele levou Ló junto. E no capítulo 13, a partir do verso 8, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. E Abraão, ele fez uma revisão no seu chamado. Ele voltou lá, não, mas deixa eu pensar. O que o Senhor me mandou fazer? O Senhor mandou eu sair da minha terra e sair da minha parentela. O que eu fiz de errado? Alguma coisa está errada. E é por isso, talvez, que eu estou sofrendo. E realmente, irmãos, geralmente nós temos que dar uma revisada na nossa vida cristã. Essa revisada precisa ser dada. Abraão revisou. E quando ele viu, nossa, como é que eu fui fazer isso? Ele chamou Ló, vem cá, Ló. Nós não precisamos brigar. Olha toda essa terra que nós temos aqui. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Veja que é um entendimento. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos obedecendo, não importa para onde nós vamos, mas importa que nós estamos debaixo da bênção de Deus. Leia em casa, capítulo 13, verso 8 em diante. Ele chama Ló, vem cá, meu sobrinho querido. Você quer ir para onde? Como assim? Não, nós não vamos mais andar junto, porque eu não obedeci o chamado conforme foi feito. Então você quer ir para onde? Escolhe o melhor lugar que você for. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você dizer, não, eu quero ir para a esquerda, eu vou para a direita. Onde você quer ir? O que importa é que eu preciso obedecer à visão que o Senhor me deu. E veja que interessante, irmãos. Sempre nós precisamos nos retratar, nos recompor, nos ajustar àquilo que o Senhor tem nos chamado. Moisés também, quando ele ficou diante da sarça que ardia e não se consumia, ele foi chegar perto, o Senhor falou para ele, pera, não entra assim de qualquer jeito, não. Certo? Ele pensou, mas eu já estou 40 anos no deserto, não tem mais nada. Eu tinha tudo, não tem mais nada. Não, tu tem sim. Tem alguma coisinha que ainda tu precisa deixar para trás. E às vezes, irmãos, nós precisamos deixar as coisas para trás, irmão. Por isso que Paulo diz, deixando-me todas as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo.
Deixando para trás, irmão. Existem coisas que nós precisamos deixar para trás. E são essas coisas que têm mantido, às vezes, a nossa vida num problema diário. É uma correção diária do Senhor. E quando nós estamos com o Senhor nos corrigindo, irmão, não adianta fazer novena, não adianta pedir conselho, não adianta chamar a igreja para orar, não adianta fazer isso, falar aquilo. Não, irmão, nós precisamos dar uma revisada no nosso chamado. Como é que eu tenho respondido o chamado que o Senhor tem me dado? Ah, como Abraão foi inteligente, irmão. Depois, quando o Senhor falou outra coisa para ele, como ele cumpriu ao pé da letra, o Senhor foi mais ainda fundo. O Senhor falou: olha, eu vou precisar de Isaac. Eu vou precisar que você sacrifique seu filho. Veja como Abraão obedeceu fielmente a tudo aquilo que o Senhor pediu. Jamais o Senhor queria fazer isso com ele. Mas o que o Senhor estava fazendo? Provando a fé dele. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Por isso que nós precisamos fazer tudo isso com fé. Você entende? Por isso que lá em Hebreus capítulo 2, para finalizar, irmãos, quero ler mais uma vez com os irmãos, para que fique como que em letras garrafais nos nossos corações. Sabe? Veja o capítulo 2, verso 1 de Hebreus, diz assim: por essa razão, importa-nos que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Marque, irmão, se existe um versículo que é bom você decorar, é esse, que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Vamos nos colocar de pé? Falava hoje para a Rice que o Senhor, na sua palavra, na sua Bíblia, ele quis esconder os erros dos seus filhos, nunca. Se você ler a Bíblia, você vai ver como os servos de Deus, o pai da fé errou, como Moisés errou, como Davi errou, como Salomão errou. Esses dias a Amanda me perguntava sobre Salomão. Errou, irmão, está na Bíblia. Tá. O Senhor nunca quis esconder isso, irmão. Porque o que importa para o Senhor é um coração arrependido, não a hipocrisia. E é exatamente isso que o Senhor quer demonstrar. Que todos nós, sem exceção, precisamos revisar o nosso chamado e a nossa visão. Porque se nós não estamos respondendo segundo a altura dessa visão, é porque nós precisamos deixar algumas coisas para trás. E essas coisas, às vezes, são difíceis de deixar para trás, irmão. São muito difíceis. O que nós temos colocado nas nossas vidas que é maior que o Senhor? Que tem ofuscado a visão, que tem rebaixado as sãs palavras, que tem tirado a confiança e a certeza daquele que nos chamou. O que tem nos atrapalhado? O que tem nos incomodado? Eu sei o que tem me incomodado. E você sabe o que tem te incomodado. E se o Senhor nos avisa, é porque o Senhor, mais uma vez, tem misericórdia de nós e quer nos demonstrar o quanto nós precisamos dele diariamente. E uma das coisas que eu admiro mais na vida do irmão Stephen Calk, o irmão que morreu servindo ao Senhor, quase 90 anos de serviço ao Senhor, é que uma vez ele foi indagado: irmão, como que o irmão se manteve firme? Quase 90 anos de fé, sem nenhuma coisa que desabonasse a conduta do irmão, a vida do irmão. E ele falou: porque eu reconheço que eu sou um pecador diariamente e estou diariamente confessando os meus pecados. Porque realmente, irmãos, a mensagem é maior que o mensageiro. O mensageiro não interessa. O que interessa é a mensagem. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor,
pelo privilégio que temos, Senhor, de escutar a Tua voz, Senhor. Escutar o Senhor falando conosco, Senhor. Escutar o Senhor nos alertando, Senhor. O quanto que nós devemos, Senhor, priorizar as coisas essenciais. Nos apegar mais firmemente às verdades que temos ouvido. Reconhecer, Senhor, em quem nós temos crido. No poder, Senhor, poderoso, na grandeza do Teu supremo poder, Senhor. O quanto nós devemos manter o padrão das palavras que temos ouvido, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não envergonharmos o Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos esses irmãos que apresentam o Evangelho com letras garrafais, Senhor. Que o Teu Evangelho possa estar estampado no nosso ser, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso vocabulário, no nosso pensamento, em toda a nossa vida, Senhor. Que as pessoas que chegam perto de nós possam ver e resplandecer a luz de Cristo nas nossas vidas, Senhor. E nós sabemos que nós temos muitas coisas para deixar para trás, Senhor. Mas realmente nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos deixar essas coisas que têm nos atrapalhado, Senhor. Nós realmente, Senhor, nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. E reconhecemos o quanto somos falhos e pecadores, Senhor. E o quanto nós precisamos da Tua bendita misericórdia, Senhor. Senhor, nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, Senhor, para que possamos alcançar um coração ensinável, Senhor. Nos ajuda a entender o quão passageiro, Senhor, é essa vida, Senhor. Nos ajuda a entender que nós somos Teus filhos, Senhor, que estamos aqui somente de passagem, Senhor, e que nós precisamos, nessa passagem, estar como essa palavra viva, Senhor, estampada, Senhor, nas nossas vidas, para aquelas pessoas que passam correndo por nós, ainda possam enxergar, Senhor, o Teu Evangelho na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Nos ajuda com o nosso ego, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque realmente nós reconhecemos que somos muito egoístas, Senhor. Somos muito prepotentes, presunçosos, Senhor. Ó, Senhor, orgulhosos, Senhor. Muitas vezes profanos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com o orgulho, com a maledicência, Senhor, com a maldade, com a lascívia, Senhor. Nos ajuda com todos esses problemas, Senhor. Com a concupiscência da carne, com a soberba da vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós não queremos ser como os fariseus, Senhor. Nós queremos ter um espírito voluntário, um espírito quebrantado, Senhor. Um espírito de arrependimento, Senhor. Não um espírito de remorso, mas nós reconhecemos todas as nossas debilidades, Senhor. Ó, Senhor, nós não queremos ser cheios de hipocrisia, Senhor, mas nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, da Tua vida em nós, para que possamos transmitir vida, Senhor, para os nossos filhos, para as nossas esposas, as esposas aos maridos, para as nossas famílias, Senhor. Todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, que sejam impactados com essa visão celestial, Senhor, e que nós possamos ser como o irmão Paulo, que foi fiel a essa visão e obediente até a morte, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis até a morte, Senhor. Nos dá, Senhor, um coração aquebrantado na Tua presença, Senhor. Tira, Senhor, toda a vaidade, Senhor. Tira, Senhor, toda a hipocrisia do nosso meio, Senhor. Tira, Senhor, toda a distração, Senhor. Todo problema mental, Senhor, que nos faz não entender a Tua palavra. Nós queremos quebrar, Senhor, a casca da nossa carne e tocar no espírito da palavra, Senhor, para que possamos ser de uma vez por todas abençoados pela Tua palavra, Senhor, para que possamos Te conhecer não somente de ouvir falar, Senhor, mas Te conhecer de fato e de verdade, Senhor, de realidade de vida, de mudança interior, mudança de comportamento, mudança de pensamento, e que o Senhor possa ter o poder, Senhor, de mudar as nossas atitudes. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Mas nós precisamos de um coração ensinável, Senhor. Nos dá um coração ensinável. Nos dá, Senhor, um coração aquebrantado, Senhor, porque nós precisamos de Ti.
Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estão escutando essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa realmente nos dar espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele, Senhor. Nós precisamos te conhecer, Senhor, realmente, Senhor, na beleza da tua santidade, as profundidades das riquezas insondáveis que nós temos em Cristo Jesus, Senhor. Para que nós possamos guardar as nossas picuinhas, Senhor. Essas coisas que têm nos rebaixado, Senhor. Que nós possamos entender a grandeza do nosso chamamento, Senhor. Que é muito maior do que os nossos trabalhos, muito maior do que os nossos estudos seculares, muito maior do que a nossa vida aqui. Que nós possamos ter os olhos abertos para entender que o Senhor realmente nos chamou, Senhor, para sermos sacerdotes da tua casa, pedras que vivem, Senhor, para edificarmos sacerdócio santo, ou seja, sacerdotando para ti, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Nós realmente reconhecemos que o Senhor tem edificado a sua igreja, Senhor, e o nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a deixar essas coisas que precisam ficar para trás, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos essa vida para trás e vivermos em novidade de vida, para que possamos te servir segundo o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamando